Aí, Deuteronômio de 30, de 15 a 20, essa palavra ela é muito profunda. Por quê? Porque no versículo, olha só, amados, no versículo 17, não, no versículo 18, quando o Senhor ele fala todas essas palavras que ele fala antes, ele fala bem assim: olha, eu hoje lhes declaro que, sem dúvida, se vocês se afastarem, forem desobedientes, vocês serão destruídos. Olha que forte isso. E no versículo 19, olha o que o Senhor diz: hoje eu invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a bênção e a maldição. Então o Senhor está dizendo o que para mim e para você aqui? Que Ele nos deu uma escolha. E Ele ainda fala bem assim: escolham, agora escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem a Ele firmemente. Olha que coisa profunda. Amados, o Senhor ministrou essa palavra no meu coração durante essa semana e eu queria deixar assim como um tema aqui para os amados: Deus ainda exige de nós obediência. Deus continua ainda exigindo de nós obediência. E o que tem acontecido nesses últimos tempos, meus amados e minhas amadas? As pessoas, parece que elas têm perdido o senso de que Deus não mudou. Sabe? Deus continua o mesmo. Os princípios do Senhor, eles são inegociáveis. Os princípios do Senhor não dá para negociar. Não dá para mim escolher viver uma vida, e o Senhor tem ministrado isso muito nesses últimos dias conosco, que nós estamos meditando primeiro sobre as bem-aventuranças, depois estamos meditando sobre as obras da carne, o fruto do Espírito, e hoje eu aprendi, né, a gente sempre ouve, mas marca assim, que o que mais vai valer no final é o fruto do Espírito, como eu vivi, como é que eu desenvolvi esse fruto na minha vida, aquilo que eu tenho feito para o Senhor. Mas o que o Senhor falou essa semana é que Ele ainda exige de mim, de você, obediência. E aqui, enquanto Israel ele aguardava o momento de entrar na terra prometida, Moisés, antes de morrer, ele deixa as leis e deixa os estatutos para aquele povo, né? E Moisés recorda a eles, lê os estatutos para ele novamente e recorda a eles das bênçãos, né? Das promessas do Senhor, das bênçãos e das consequências das maldições que viriam através da obediência. As bênçãos vindo através da obediência e a maldição através da desobediência. E ele apresenta essas bênçãos a esse povo na terra para que eles se lembrassem disso quando eles entrassem em Canaã, né? E o Senhor deixa bem claro: sejam obedientes. Sejam obedientes. Nós vamos ver isso lá em Deuteronômio 28, quando o Senhor fala das bênçãos decorrentes da obediência. E ele também lá adverte sobre as consequências, sobre as maldições através da desobediência. Então, naquele dia, amados, foi dada a Israel a escolha. O Senhor fala bem assim: escolham hoje a vida. Escolham a vida para que vocês vivam, para que seus filhos vivam, para que sua família viva e viva bem nessa terra. O Senhor ele deixou essa escolha para mim e para você, ser obediente ou não. O Senhor deixou essa escolha para mim e para você. Se obedece se quiser, mas tem uma consequência se você não obedecer. E desde a antiga aliança, Deus exigia obediência. Por que a gente acha hoje que Deus mudou?
que só porque nós vivemos sobre a nova aliança através de Cristo, que Deus mudou os princípios dele da obediência. Deus continua o mesmo. Ele deu aos israelitas as bênçãos do Senhor e a opção de escolher e de colher os frutos depois dessas bênçãos. Ou as consequências dessas maldições. Por causa da nossa natureza caída, pecaminosa, Deus, ele deixa os decretos dele. Ele fala assim, olha, andem nos meus caminhos e guardem os meus mandamentos, decretos e ordenanças. Ele fala assim, pois hoje lhes ordeno que amem o Senhor seu Deus e andem nesses decretos, nesse caminho, nessas ordenanças que eu lhes dei sobre esses mandamentos. Acha que o Senhor, ele mudou alguma coisa de lá para cá? É claro que não. É claro que não. Por causa dessa natureza caída, foi impossível andar em obediência por causa daquilo que o Senhor colocou aqui. As maldições pronunciadas sobre os desobedientes os atingiram. Por causa da natureza difícil, muitos caíram, muitos sofreram as consequências e sofrem até hoje. Tudo isso para mostrar a total incapacidade que tinham de salvar a si mesmos. E o Senhor continua mostrando hoje que nós não temos capacidade nenhuma de salvar a nós mesmos. E nós precisamos nos conscientizar de que sem Jesus nós não podemos, não é possível. Nenhum de nós salvar a nós mesmos. Gente, olha para você mesmo e vê se você consegue acrescentar um fio de cabelo à sua cabeça. Vê se você consegue devolver aí, um fio de cabelo à sua cabeça, ou que você consegue acrescentar 1 centímetro à sua estatura. Não existe. Se você consegue mudar a cor do teu olho, o formato do seu corpo, não existe, a não ser que você faça uma cirurgia plástica, mas isso daí não é você mudar, é você usar a medicina para isso. Mas eu e você não conseguimos mudar nada. Assim como nós não conseguimos salvar a nós mesmos. Isso foi feito pela cruz de Jesus. Então, qual é a estratégia do inimigo hoje, amados? É nos enganar, é fazer com que a gente pense que só porque nós estamos sobre a nova aliança, Deus não exige de nós a mesma obediência. O que tem acontecido hoje, amados? As pessoas têm achado que porque Jesus veio e nos libertou da lei, da dificuldade de seguir a lei, que a lei não continua. Ela continua, os mandamentos continuam, mas o Senhor Jesus, ele instituiu 2 mandamentos que é pra gente, quando a gente serve ao Senhor, ama ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, com todas as nossas forças, e ama o nosso próximo, nós conseguimos desenvolver em nós e ser obediente ao Senhor e aos decretos dele. Deus exige a mesma obediência hoje, não se engane, Deus não mudou, ele ainda requer obediência total e ainda mais. Por quê, irmã Leila? Porque hoje nós vivemos sobre a nova aliança. Naquela época tinha todos os preceitos lá, todos os decretos, os mandamentos direitinho, e era difícil seguir, mas hoje o Senhor nos deu a escolha, a liberdade. Olha, você tem um livre-arbítrio, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Nós estamos aprendendo isso nas quintas-feiras. Você tem liberdade para fazer o que quiser, irmã Leila? Eu tenho? Tem liberdade para você tomar a decisão que você quiser. Você tem. Mas também tem a consciência de que você também tem a liberdade de sofrer a consequência. Porque se você quebra um princípio diante do Senhor, você vai sofrer a consequência. Sem obediência, amados, ninguém pode fazer aliança com Deus. Você não pode viver a sua vida da sua maneira, eu não posso viver a minha vida do jeito que eu quiser e dizer por aí, continuar dizendo por aí que você serve ao Senhor, que eu sirvo ao Senhor, que você tem um Deus. Se você vive do seu jeito, sem olhar, sem observar os princípios e os valores do Senhor, não adianta. Você só está sendo uma pedra de tropeço para alguém, eu só estarei sendo uma pedra de tropeço para alguém. Deus continua querendo obediência.
desobediência. A desobediência, ela quebra a nossa comunhão com Deus. Eu posso até continuar dizendo, olha, eu tenho Deus na minha vida, eu sou de Deus, mas aquilo que eu estiver fazendo vai mostrar se eu sou de Deus ou não. Se eu tenho Deus ou não. É Jesus quem vai dizer, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, se apegarem aos meus ensinamentos e viverem de acordo com eles, verdadeiramente serão meus discípulos. Jesus está dizendo isso na nova aliança. Se você pegar a palavra, segue a palavra, permanece firme na palavra, nos ensinamentos, se apega, vive de acordo com os ensinamentos, vive de acordo com os ensinamentos dele, é que vai dizer que é discípulo dele. Então Jesus está dizendo o quê? Que não mudou, Deus não mudou. Deus não mudou, amados, quem mudou fomos eu e você. Ele não. A nova aliança não nos isenta de nada do que está lá no Velho Testamento, não. A nova aliança nos torna mais responsáveis ainda. Muito pelo contrário, a gente é mais responsável sobre a nova aliança do que na antiga. Porque hoje nós somos responsáveis para não cometer os mesmos erros que Israel cometia. A gente tem que olhar lá e ver como é que Israel agia e não fazer as mesmas coisas. Jesus, ele veio, e o que eu aprendo quando eu leio todos os evangelhos, as cartas de Paulo, de Timóteo, de Tito, de João, de Pedro, Apocalipse de João, o que eu aprendo em todos esses, o Novo Testamento, é que ficou muito mais estreito o negócio para mim e para você. Não ficou mais relaxado e mais fácil, não. Igual a gente tem ouvido aí pregar, que a nova aliança libera tudo. Não libera, não, querido. Foi mais estreito. Ficou mais difícil. Ficou mais ainda, com a responsabilidade muito maior. E não ficou mais liberal, não. Muito pelo contrário. Para o povo santo de Deus, ficou mais difícil. Então você está ouvindo esse povo dizendo aí que Deus só quer o coração, que você pode viver da sua maneira, vestir da tua maneira, que você pode falar da tua maneira. Cuidado, para que tá feio, porque a gente precisa entender que Jesus está nos dizendo aqui que tem sim ordenança, tem a lei de Jesus. Ah, mas Cristo morreu por mim, eu vivo na nova aliança, então eu posso fazer o que eu quiser, viver da minha maneira, porque ele só quer o meu coração. Mentira do diabo. Mentira do capiroto. Mentira do cão. Grande mentira, amados, está sendo contada e disseminada, está sendo levada no meio do povo de Deus e nas pessoas que são amantes de si mesmas. Essas pessoas que são amantes de si mesmas, que não querem ser transformadas, está disseminando essa mentira por aí. Olha, você pode viver do seu jeito, ouvir o que você quiser, falar o que você quiser, vestir o que você quiser, que Jesus só quer o teu coração. Que mentira, que engano de Satanás que ele está trazendo nesses últimos dias. 2 Timóteo 3, de 1 a 5, Paulo fala para Timóteo, depois, um dia nós vamos pregar sobre isso, mas Paulo está dizendo a Timóteo aqui, ó, nesses últimos dias, viriam tempos trabalhosos. Viriam dias difíceis de ser vivido, que nós veríamos coisas terríveis. Romanos 8, 5 a 7 diz assim: quem vive pela carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morta, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Você entende? Quem não se submete à lei de Deus vive pela carne. A mentalidade que é do Espírito, ela traz vida e paz. A mentalidade da carne, ela é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo.
Quem é dominado pela carne, amados, não pode agradar a Deus. Por quê, irmã Leila? Porque só pensa em si mesmo, só pensa em agradar a si mesmo, em fazer as coisas que é do seu desejo, em querer realizar as suas coisas. E para isso ele não se importa de mentir, de se corromper, de enganar, de distorcer a palavra de Deus, dizer algo que não é aquilo que a palavra diz. Para quê? Para satisfazer os seus próprios deleites, como diz a palavra do Senhor. Para satisfazer a sua própria vontade. Escute, amados, escute, que isso é muito sério. Quando Paulo nos diz no versículo 9 aqui em Romanos, ele diz assim: entretanto, mas vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Veja bem o que Paulo vai dizer aqui. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, se o Espírito habita em vocês. Paulo está questionando aqui, se é que o Espírito Santo habita em vocês, vocês não estão vivendo. Se o Espírito habita em vocês, vocês não podem viver pela carne. Pois se alguém vive pela carne, está sendo inimigo de Deus. Pois se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo... Mas se Cristo está em vocês, o corpo, Deus ele nos questiona aqui através de sua palavra. Você está olhando para dentro de si mesmo? Você está olhando para dentro de si mesmo? O que você está vendo? O Espírito Santo de Deus, ele está habitando em você de verdade? Você está cheio de Deus? Se está, então a carne ela não faz parte da sua vida. Ela não consegue te dominar, porque quem manda é o Espírito. 2 Timóteo 2, de 1 e 2 diz assim: as palavras que você ouviu de mim na presença de várias testemunhas, confia a homens de confiança, que são dignos de confiança. Confia a homens fiéis e que sejam capazes de ensinar a outros. No versículo 11 ele vai dizer assim: esta palavra ela é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Se perseveramos com ele, se perseveramos, com ele também reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele também permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Eu disse lá que era Efésios, mas é Timóteo. 2 Timóteo que diz isso. Ele permanece fiel mesmo quando nós somos infiéis. Amados, Deus é conosco. Se ele está dentro de mim, de você, se nós morremos com ele para o pecado, para nós mesmos, com ele nós viveremos, com ele nós reinaremos. Se nós perseverarmos diante das lutas, das tentações, das adversidades, mortificando o nosso eu, a nossa carne, em obediência a ele, a palavra que ele diz, nós também reinaremos com ele. Ele é fiel mesmo quando nós somos infiéis. Imagina se você e eu dermos a ele toda a nossa obediência e a fidelidade. Se ele permanece fiel e nos abençoa mesmo quando somos infiéis, imagina se nós somos fiéis realmente de fato. Nós precisamos viver sob a nova aliança, mas em obediência. Na nova aliança, Deus tornou possível eu e você vivermos em total obediência. Os israelitas na antiga aliança não tinham capacidade, faltava um agente muito especial. Eles prometiam obedecer a Deus, mas não conseguiam. E que eles não tinham um coração temente a Deus, e sim um coração endurecido com ele, contra Deus. Os israelitas se recusavam a ouvir e a obedecer à voz do Senhor. Deuteronômio 5:28 fala sobre isso. Falando na nova aliança, Deus ele nos promete, ele fala lá que ele nos daria um novo coração, um novo espírito, que ele tiraria o coração de pedra e colocaria um coração de carne, um coração que seria pronto para que nós pudéssemos, através do Espírito Santo, ele nos levássemos a obedecer a ele, seguir os mandamentos, os decretos dele, as leis dele. Ezequiel 38 fala isso. Ele também nos promete em Jeremias 32, farei com que temam de coração a mim, para que jamais se desviem de mim. O Senhor, ele faz essa promessa. Para estabelecer essa nova aliança, o que Deus precisou fazer? Enviar Jesus para morrer naquela cruz.
para mostrar, para viver uma vida e nos mostrar que era possível sim ser obediente, sim. Quando Jesus diz aqui que se nós andarmos com ele, vivermos com ele e vivermos e nos apegarmos aos ensinamentos de acordo com o que ele ensinou, que nós seríamos seus discípulos. Então Jesus veio para nos mostrar que é possível nós vivermos sim. Jesus, ele veio como sacrifício único e perfeito e tornou possível que eu e você possamos viver em total obediência ao Senhor. Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo, e quando Jesus subiu, Deus enviou o Espírito Santo para habitar dentro de mim e de você. Jesus, ele foi obediente até a morte. Jesus nos promete ali que se nós obedecermos, se com ele morrermos, também com ele viveremos. Jesus selou isso, ele selando o Espírito Santo em nós. Por meio do sangue de Jesus, na nova aliança, o Senhor nos limpa e nos purifica de todo pecado, nos dá um novo coração, um coração que tema a Ele, um coração que é dado a mim e a você através do Espírito Santo, para que nós possamos sim ser obedientes. E esse Espírito Santo que estava em Jesus, ele está em mim, ele está em você, te dando e me dando vontade, desejo e capacidade de andar em obediência ao Senhor. Então, quando alguém fala assim, eu não consigo ser obediente, eu tenho que viver dessa forma, eu tenho que fazer isso, não está andando em obediência ao Senhor, não nasceu de novo pelo sangue. Sabendo que Deus ainda exige que seus povos vivem em total obediência a Ele, que esse povo despreza, que Deus despreza a desobediência e compara esse ato de desobediência ao adultério espiritual, à prostituição, que os desobedientes não herdarão o reino de Deus e que a ira de Deus será derramada sobre eles, que Deus, pelo poder do Espírito Santo, tornou possível viver em obediência total a Ele. Quanto mais Deus vai nos exigir se nós formos participantes da nova aliança. Deus não mudou. Deus continua exigindo que eu e você vivamos em obediência a Ele. Quem rejeitava a lei de Moisés, amados, morria sem misericórdia. Bastava 2 testemunhas e era morto. Quão mais severo castigo julgam vocês merece aquele que pisa sobre o sangue, pisa os pés no Filho de Deus, profane o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e ainda insulta o Espírito Santo de Deus. Hebreus 10, 28 fala sobre isso. Se Deus matava quem desobedecia a lei de Moisés, qual o castigo que ele vai dar para quem pisa em Jesus, para quem desobedece, para quem profana a nova aliança e insulta o Espírito Santo? Amados, Deus não mudou. Ele exige de mim e de você. Ele exige de mim e de você que nós voluntariamente vivamos em obediência. Não se deixe enganar, amados. De Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Deus continua exigindo lá no livro de Gálatas que nós estamos estudando, no versículo 6, Deus diz que Deus continua exigindo que eu e você sejamos obedientes. Ele fala assim, cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado, para que não caiam em tentação. Então, Deus quer que eu e você sejamos obedientes. Amém? Que o Senhor abençoe você.